Marcelo Pinto. E aí a gente... Bom dia, meus amores. Isso é uma coisa Bom que dia, bom eu dia. estou tentando aprender com Adélia. o Marcelo Ludian. Fazer coisas inéditas. Então, faço palhaçadas. Isso aqui é da risoterapia. Agora, eu pretendo rir piscando os olhos. É MDR do riso. Olha lá, a Annelise gostou da... A Annelise gostou da proposta. Então, amor. Olha lá, Rony. Ó, gente, dizem... Por que disso? Dizem que os olhos são a janela da alma. Então, a gente tem que trabalhar os olhos durante o riso. Uma coisa alimenta a outra. Então, essa é a fundamentação de piscar os olhos durante... E, de alguma forma, eu vejo o seguinte: quando você abre os olhos, você olha para a realidade mundana. Quando você fecha os olhos, você nega essa realidade. Então, a gente está, na verdade, transitando entre a realidade mundana, essa comum, e uma outra realidade que você pode ir para o inconsciente, você pode ir para a totalidade, você pode ir para o espaço universal e por aí vai. Mas o papo aqui hoje é outro. O papo aqui hoje é yoga do riso. E eu acho que a gente precisa, pelo menos, afinar o discurso, porque senão perde o sentido. Por que eu coloquei esse título? Como manter o impulso do yoga do riso? É porque, dentro da minha visão, o yoga do riso está perdendo o impulso no Brasil. Tá? Embora possa ser uma percepção equivocada, eu tenho que me manifestar e ver o que os outros acham. E aí eu queria saber primeiro, antes de eu pegar e falar por que eu acho isso, eu gostaria de saber, já aproveitando que tem pouca gente, o que vocês acham em torno disso? Embora seja difícil você fazer esse tipo de avaliação, porque é um fenômeno nacional, então a gente pegar e sair, a não ser que a gente tivesse um centro de estatística para pesquisar isso, mas, de qualquer forma, eu queria saber a impressão pessoal de vocês. Oi, bom dia. Bom dia, Rafa. William, quando você colocou o tema, eu fiquei curiosa em saber quais eram realmente suas justificativas, né, para achar para achar isso. Porque, assim, baseado em números, baseado em algum tipo de movimento que está acontecendo, porque, assim, eu realmente não tenho essa percepção, não tive, eu não sinto isso, né? Eu gostaria de saber o motivo. Eu vim aqui mais hoje para saber por quê, quais são as razões que você levanta esse questionamento. Rafa, eu vou te responder, e, mais uma vez, todas as minhas percepções podem ser questionadas, tá? Quando eu vou começar com uma história, com a minha história. Quando eu procurei yoga do riso, aliás, eu não procurei o yoga do riso, eu estava procurando estresse, estava procurando yoga, porque eu sou instrutor de yoga,
Então, o mundo do yoga e do estresse, do relaxamento, sempre me interessou. Tá? E numa dessas pesquisas no Google, eu me deparei com yoga do riso e aquilo, lógico, me chamou a atenção. Eu, como instrutor de yoga, causa um impacto você se deparar com essa proposta. Yoga do riso, pô, parece palhaçada, porque no mundo do yoga é tudo muito sério. O André vive falando do questionamento, da dificuldade que ele tem de propor yoga do riso lá no negócio. Aí eu fui lá acessar e, naquele momento, eu só me deparei com os vídeos do Kataria e vi também a questão das psicólogas mineiras. Só que não tinha curso. Era como se tivesse tido, sabe, tivesse tido um boom, não tinha mais, cara, tinha reportagem, não sei o quê, mas não tinha nenhum grupo, tinha cursos antigos, não tinha nada, tá? Aí eu peguei, comecei a ver os vídeos do Madame Kataria e continuei pesquisando. Depois de um tempo, eu, por acaso, porque eu dava aula de yoga na Praia do Arpoador, e o Maurício Salem, que é parceiro lá do André De Rose, passando de bicicleta, começou a bater papo comigo, que ele gostava do projeto, achava interessante, e eu comentei com ele do yoga do riso. E ele falou, cara, eu e o André fazemos yoga do riso, só que a gente faz mais vivência em São Paulo, porque no Rio não tem adesão. Então, você vê como é que a coisa era escassa, não tinha possibilidade. Isso foi, eu acredito, em 2015, mais ou menos. Eu não lembro muito bem. E aí, depois eu comecei a ver o curso do Sandro Lobo, só que eram cursos no Nordeste ou em Santa Catarina, eu acho. Então, para mim, estava fora de cogitação eu viajar para fazer esses cursos. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu estava acompanhando... Aliás, antes disso, eu fiz o curso do Maurício Salem e do André. Eu gostei do curso, porém, eu não experimentei uma vivência real. Eu não tive o impacto que eu achava que aquilo poderia ter para mim, porque teve pouca vivência. Era uma coisa muito teórica, e aí até contrastando com o saber do riso, aquela discussão toda, eu senti que faltou vivência. E aí, eu, depois do curso, continuei procurando, esperando que o Sandro fizesse um curso no Rio, ou então mais próximo de mim. Aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, veio, eu não sei se eu fiz o primeiro ou o segundo. Aí a gente fez curso junto, Odélia? Olha o microfone, o micro. Acho Agora. que não fizemos juntos. Não, Tu eu fiz fez antes. antes. Quem? Você fez antes? Não, tu que fez antes, Eu eu fiz fiz depois. antes. Eu Cara, fiz em setembro, porque estava me mudando, me lembro. Estava em plena mudança, eu fim não de sei se eu fiz setembro. o primeiro, porque ele fez aqueles dois cursos. Um curso que você faz uma experiência e depois você aproveita aquele mesmo curso para fazer o curso completo. Então, como eu fiz o curso de experiência, eu acho que eu não fui a primeira, mas a segunda turma do curso online. Então, eu acompanhei bem esse movimento online. O presencial, eu não tive experiência nenhuma. E isso está me fazendo falta. Tá? Mas o que aconteceu? Por ter vivido bastante o curso online, eu vi o que aconteceu online, que foi um boom. Cara, logo após o meu curso, já tinha um grupo online, já tinha um monte de coisa para você se inserir, e começou o Saber do Riso, e começou uma série de classificados do riso, um monte de iniciativas. E, em suma, a Adélia até reclamava, eu lembro disso, que a Adélia, gente, é muito grupo, está enchendo o meu celular, e que não sei o quê. Hoje em dia, agora eu vou falar, Rafaela, hoje em dia,
os grupos de saber do riso só aparecem aqueles 4 grupos no grupo online. Só aqueles grupos aparecem. E com menos frequência. Ainda tem essa. Tá? E os próprios grupos online. Cara, quando eu participei do grupo online, pô, teve turma com 15 pessoas. Quando era baixo, era 4, 5. Hoje em dia, pelo que eu estou sabendo, a informação que eu tenho é que está direto com 3, às vezes pessoa fazendo sozinha. Vai lá, Délia, fala. Não, tudo bem. É que eu estou sentindo que essa evolução, eu penso um pouquinho como a Rafa, né? Eu não sinto que diminuiu assim, o entusiasmo, as atividades. Eu sinto que está acontecendo assim, que com a pandemia, que nós não estamos conseguindo saber tudo, porque tem muita gente fazendo coisas presenciais nas suas atividades profissionais que já tinha, em organismos, não todo mundo forma parte, publica, nos conta. Então, eu estou sentindo que o yoga do riso está se abrindo para o presencial com cada um na sua profissão e a gente não está sabendo e que ainda existem muitos grupos que eu ainda me enche um pouquinho porque a mesma coisa se publica em muitos e na verdade somos todos da mesma família, quase todos estamos em todos os grupos, então isso também me incomoda um pouco, mas eu fico tranquila, porque deletando a toda hora e saindo de alguns, mas eu não sinto que baixou como tu o interesse ou, digamos, a explosão. Ao contrário, eu sinto que agora está indo como se tivesse tido uma explosão, vou fazer uma metáfora com o corpo, né? Explotou aqui no coração e agora está indo pelas veinhas, e pelas artérias, e pelas veias, e pelos todas as partes do corpo para chegar aos lugares. Agora, queria te pedir para tu não trocar o nome de Saber do Riso, porque saber é muito interessante. E ter um conflito com risoterapia e tudo isso, eu acho que hoje, por exemplo, por sincronia, ou não sei o quê, me chegou uma notificação de algo que Marcelo Luján colocou no grupo privado do Facebook e era o vídeo da aula de ontem, né, do grupo, do curso. E aí, logo em seguida, aparecia, fui para cima e aparecia a aula, porque eu não assisti o curso ainda, né? Não consegui sentar para assistir, eu estou em dívida com ele. E a aula de risoterapia, onde achei bem interessante, a Gabriela colocou um monte de coisa. Então, eu acho que temos que ir, como ontem se falou no grupo, não engessar, risoterapia ou terapia do riso, para mim é a mesma coisa, talvez não é, mas terapia do riso e risoterapia para mim são sinônimos, tudo bem. E o yoga do riso formam parte de um complemento de técnicas para voltar ao equilíbrio da saúde, né? Naquele vídeo ela explica muito bem o que é saúde, o que é doença e não sei o quê. Então, eu não acho, como tu, estou com a Rafa, que baixou. Eu acho que aquela explosão, porque todo mundo de toda parte tinha acesso ao yoga do riso, agora que já fizeram, eu acho que estão seguindo seus caminhos, né? E por isso talvez não sabemos, não chega até todo mundo o que cada um está fazendo, mas são formas de pontos de vista, né? Então é isso. É isso, exatamente, Délia. No auge da pandemia, a gente estava ali muito conectadozinho, né, nos grupos, nas reuniões, nas lives, e aí acaba essa questão da pandemia, do isolamento, e aí todo mundo volta para suas atividades presenciais, e assim o tempo fica mais escasso. Né? Eu mesmo, recentemente, minhas aulas começaram, tem dias que no final do dia eu estou super exausta, eu não estou podendo acompanhar os grupos como eu acompanhava antes. Então, a coisa complicou um pouco, mas eu também acredito que as pessoas estão fazendo trabalhos, não estão sendo divulgados,
Isso daí também acontece. Então, tá, vamos modificar um pouco o discurso para vocês perceberem uma outra ótica, porque, na verdade, não existe uma coisa isolada, né? O que acontece? Uma coisa é o que você sente, tá? Por exemplo, o yoga do riso não está morrendo dentro da Adélia. O yoga do riso não está morrendo dentro da Rafaela, tá? Agora, eu pergunto para vocês, vocês acham que coletivamente o yoga do riso está, pelo menos, numa fase de mudança, e essa fase de mudança eu vejo como um enfraquecimento que já foi justificado até por vocês mesmos. A Rafa pegou e colocou, eu não estou tendo tempo para participar dos grupos e não sei o quê. E qual é a minha visão em torno disso? Eu percebo, isso para mim foi bem claro no seguinte momento. Quando eu comecei a fazer meditação, eu praticava sozinho. E pratiquei durante um tempo sozinho, percebi os efeitos e percebi também a minha força de vontade para fazer aquela prática de meditação. Quando eu fui fazer a primeira prática de meditação Vipassana, que eram 50 pessoas, cara, eu fui na lua, cara. Os meus insights meditativos, toda a performance meditativa e o meu interesse por meditação explodiu. E depois eu passei a perceber que é tudo assim. Na verdade, não é só a meditação. Tudo que você consegue ter uma coletividade, ela tem uma força muito maior. Não é à toa que já existem vários ditados falando que a força do grupo é muito maior do que a do indivíduo. Entendeu? Então, quando eu propus isso, eu estava propondo nesse sentido da gente pegar e fazer uma avaliação. E agora, não é uma avaliação do que eu desejo, mas a avaliação do que a gente consegue enxergar, porque também... Por que acontece? Uma mente positiva, que nem a da Adélia, talvez que nem a da Rafa, não, ela procura olhar o seguinte, não, minha atividade está fluindo, eu estou fazendo yoga do riso, não sei o quê. Eu já tenho uma análise sempre crítica inicialmente. E, cara, fora isso, eu mostrei para vocês como é que... Mas ainda não acabou. Eu ainda vou falar um pouco mais porque da minha percepção de essa sensação de estar tendo um enfraquecimento, não do yoga do riso, dentro do coração de cada um de vocês e de cada uma das pessoas, e talvez nem como um movimento, como, por exemplo, se eu for comparar com 2015, hoje o yoga do riso está mais forte. Mas, se for comparar com aquele momento inicial, que houve um certo boom, que eu gostaria que tivesse sido mantido, aproveitar aquele movimento para fortalecer o movimento coletivo, isso eu não estou vendo acontecer. Estou vendo, que nem já foi falado, as pessoas irem para as suas iniciativas pessoais, cada um viver seu mundo presencial novamente, e não tirar proveito da possibilidade que houve. Aliás, é uma mudança muito grande, né? Porque a gente mergulhou no virtual, no online, e agora a gente vai ter que retomar o presencial sem saber muito bem se vai ficar no presencial, no online, meio dividido. Ou não. Pois Ou é. não, viu, William? Eu queria citar um exemplo do que você está falando aí. Aqui em Salvador, as atividades da Yoga do Riso de Salvador retornaram às presenciais do Clube da Yoga. Só que, por exemplo, para mim, é inviável ir para essa reunião, porque a reunião acontece dia de sábado, no mesmo horário do Saber do Riso. Então, duas coisas. Para eu ir para essa reunião do Clube do Riso, eu teria que não participar do Saber do Riso, que é o primeiro. E aí também, ainda entra assim, em segundo lugar, ainda entra uma questão também de comodidade, né? Porque assim, o lugar é muito longe para mim. Entendi. Então, implicaria num gasto muito grande eu estar indo para lá dia de sábado.
fora as atividades que eu tenho que realizar, porque sábado não tem trabalho, e aí acumulam para o dia de sábado, né? Então, se eu saísse do meu espaço aqui, né, da minha casa, me traria alguns transtornos, né? Então, assim, o saber do riso para mim é mais, assim, é mais prazeroso Viável. estar aqui, é mais viável. Então, assim, essa escolha que você acabou de falar aí, né? Nesse momento, o dia de sábado, eu fiquei entre o presencial e o online, né? E eu optei pelo online, porque assim, o presencial não dava para mim. Por isso que eu estou falando, a gente vai ter que se deparar com essa dualidade. Tá? Eu já te deixo falar, Adélia, só quero aproveitar a fala da Rafaela, porque ela toca na outra questão que eu ainda não falei, porque que eu vejo sei lá, uma perda de força no movimento como um todo. E, mais uma vez eu repito, não é do movimento individual. Você vê o seguinte, a distância para a Rafaela foi uma questão que determinou a preferência pelo saber do riso. Tá? É simbólico, mas é bem perceptivo, pelo menos para mim, que a ida do Sandro para Portugal significa uma quebra no ritmo do que acontecia aqui no Brasil. Eu só vou citar um exemplo, eu tinha um outro exemplo menos duro, mas eu vou citar esse mesmo, porque o outro eu me esqueci. O presidente da Ucrânia não abandonou o país, está lá em Kiev, no meio da guerra, sabendo que pode ser assassinado, pode ser... Não estou entrando no aspecto político, na verdade, eu nem sou a favor do que está acontecendo lá, nem de um lado nem de outro. Tá? Só que essa presença dele não é uma coisa porque ele é herói, nem coisa nenhuma, é uma coisa calculada, é uma coisa psicológica, que nem a Annelise fala, pode, de repente, demonstrar. Ele simboliza a união, ele simboliza ele permanecendo ali, a presença dele é fundamental para que haja uma coesão. Você quer ver? Uma coisa, por exemplo, eu me sinto muito mais perto da Annelise e da Adélia, porque eu estou mais perto, embora esteja tão online quanto a Rafa, do que da Rafa. E o Sandro vai ser a mesma coisa. Agora o Sandro está lá em Portugal, uma energia. Pô, a Adélia que vive falando de energia, cara. A energia tem conexão, tem distância também. Entendeu? Ainda não está perto de nós aqui, eu acho. Está em Blumenau. Agora, larga de ser gozadora. Ele vai voltar para Portugal e os olhos dele, o corpo dele, vai estar em Portugal e olhando para Portugal. Mas é isso, William. Deixa eu só concluir, porque é só esse fechamento. Então, isso eu também acho que vai, de alguma forma, debilitar o movimento coletivo, a integração da gente. E eu falo isso porque eu acho que seria uma grande oportunidade para o Yoga do Riso avançar e a gente aproveitar o que aconteceu da pandemia, dessa possibilidade do contato online e não perder esse contato online. Entendeu? Essa era a minha perspectiva em torno do assunto. Agora deixa a Adélia falar. Primeiro, quero te falar uma coisa que tu falou antes, quando eu me referia a que todo mundo estava agora retomando suas atividades e levando, não é retomando suas atividades e não conseguindo fazer yoga do riso, é levando o yoga do riso para os seus âmbitos profissionais, né? Então, pode ser que a gente não saiba disso, não estamos informados do que está acontecendo. Depois, se tiver um tempinho, vou contar o que aconteceu essa quarta-feira comigo, que foi muito engraçado. E aí, sobre isso que, justamente, eu ia te colocar isso que tu está colocando sobre o Sandro. O Sandro, eu tive uma missão
Eu acho que a missão estava escrita nas estrelas, e ele agora está fazendo a formação de professores, justamente, eu acho, com o intuito de que o que ele estava fazendo, a bandeira que ele estava levando, não seja só dele, né? E então que fiquem aqui no Brasil muitos pontos de luz do yoga do riso. O que eu acho que poderia ser uma saída é que esses professores formados por ele agora nesses cursos, que vão poder formar líderes, pudessem ter um movimento online onde seja convidadas as pessoas todas, não sei se existir um grupo, professores, ou não sei, alguma coisa online para eles estar colocando o seu trabalho, o que estão fazendo, ou presencial, ou online, para em cada local que eles estão, porque são pessoas do Brasil todo, né? Que eu acho assim que, coitado do Sandro, ele também quer, talvez ele tenha outro objetivo além do yogadorismo, estar lá, viver uma realidade diferente, não sei, suas questões junto com o que ele fez aqui, e não vai abandonar o Brasil nem todos os grupos. E tem que ter em consciência disto, né? Eu acho que a Annelise pode nos falar mais. Tudo que é um movimento que explode, todo movimento de ir para fora, tem um momento em que para e se entra em uma linha, né? Toda estatística, né? Vai para cima e depois se equilibra e volta. Então, eu acho que a gente não está querendo isso, está querendo que sempre estemos na cresta da onda. E isso não é possível. Na realidade, é difícil estar sempre na cresta da onda, até com o nosso estado de ânimo, com tudo, né? A gente tem esse momento de equilíbrio. Eu acho que neste momento estamos uma fase de, eu não sinto como tu que tenha baixado, uma fase de frutificar todas as sementes que o Sandro colocou e que o momento online colocou, e neste momento está se transformando está crescendo a plantinha, vai ser no mundo online, vai ser no mundo presencial, para que a gente veja as plantinhas crescidas e os frutos depois. Não estou com essa visão negativa, William, tenta mudar essa visão. Eu sei que é uma visão crítica, não é só pessimista, é uma visão crítica para trazer um efeito positivo, para trazer uma coisa boa. Mas, às vezes, voltando ao que tu falou, a Adélia fala muito na energia, nós somos o que vibramos. E o universo só nos responde sim. Só tem uma palavra para nos responder, sim. E se de cara, eu te digo isto, porque eu também estou tentando mudar. Acontecia uma coisa na minha vida, minha filha chegava com uma notícia, ai, mas pode passar isto, toma cuidado, porque é perigo, Não, eu acho que a gente tem que mudar isso, porque a gente já está emitindo, podemos questionar, mas sempre do lado positivo, tentando ver primeiro todos os itens positivos. Imagino que tu já deve ter feito isso, né? O balanço de todo positivo e todo negativo, e agora sobrou mais para o negativo. Mas vamos mudar um pouquinho isso, porque vai nos ajudar. Não sei se... Me desculpa, não é crítica, é Não, para não. a gente debater, né? Eu achei muito válido, cara, e adorei a tua fala de colocar semente, porque você acabou me ajudando a identificar uma coisa que eu tenho, que é problema de ritmo. Eu não consigo estar no presente. Eu estou sempre além, estou sempre querendo viver o que está além. E aí, o que acontece? Quando você falou das sementes, eu me imaginei já querendo fazer quando a semente, eu já estava querendo preparar o terreno para a próxima colheita, se essa ainda não acabou nem de frutificar. E você colocou bem, cara, que não existe nada que fique somente lá no alto. Tudo são ciclos que sobem e descem. Então, para mim é difícil aceitar que nesse momento
eu vou ter que me separar do grupo, que é outra característica minha. Eu estou sempre buscando o grupo, estou sempre buscando parceria, estou sempre buscando o coletivo. Mas talvez nesse momento, em vez de fazer um trabalho coletivo, eu vou ter que partir para campo para fazer meu trabalho individual, fazer o que todo mundo está fazendo e esquecer o grupo um pouco. Só que aí começa uma coisa que não tem a ver com o riso, que é o medo. Quando eu for para o individual, o coletivo fica meio que ao Deus dará. E aí eu fico querendo trazer o grupo novamente, querendo, cara, repetindo minhas tendências, na verdade, entendeu? E é isso que eu estou fazendo aqui. Na verdade, eu estou tentando já cultivar a próxima colheita de coletividade. Fala, Rafa. Mas podem ser, desculpa, só uma coisinha, Rafa. Podem ser parcerias de menos gente, né? Não precisa ser toda a família do riso. E, aliás, eu tenho muita fé nesse teu projeto de riso. Já não vamos falar só do yoga do riso. Para a gravidez, isso aí é uma coisa interessante. Tem vários profissionais na família do riso que podem ser parceiros para fazer uma coisa incrível. Ontem tu falou na aula de riso, como é? Exercício físico, alguma coisa. Risoterapia Então, corporal? Isso, risoterapia corporal. Então, vai nisso, que depois imagina, eu acho que tu pode fazer sozinho ou com parceiro que já trabalhe. Para isso, pode te ajudar um monte como se chama aquela menina que participa muito no Labir? Não sei, não me lembro agora. Eu não consigo Rosário. participar Rosário. Rosário. A Eu não Rosário. consigo participar do Elabir por causa do horário, cara. Eu saio Pois daqui, é, a minha filha mas a fica sozinha. Rosário, para esse teu projeto, é maravilhosa. Então, eu acho que talvez hoje a família do Riso está voltando às suas atividades, está levando tudo que aprendeu na pandemia para fora, para os locais mais presenciais. E então é o momento de não pensar, está perdendo força. Não, está se fortalecendo para fazer projetos maravilhosos. Talvez criar um grupo que se chame, não sei, Projetos do Riso, ou não sei, alguma coisa para que todo mundo esteja colocando de vez em quando todas as coisas que está fazendo. No Labir acontece isso, não sei se tu forma parte do grupo, mas todo mundo está colocando as atividades que está fazendo no grupo de WhatsApp. Então, é interessante, porque aí continua a força, né? Às vezes não estamos na reunião e no estudo, mas a gente está sabendo o que ele está fazendo, como está acontecendo, e eu senti que não perdeu força, bem pelo contrário. Tudo bem. Rafa, te passo a palavra. Olha, sobre um outro assunto, né, que é o nome do grupo, né, que é Saber do Riso, eu não conecto o grupo Saber do Riso apenas com Yoga do Riso. Desde que eu entrei no grupo, eu sempre entrei na perspectiva de estar estudando o riso, né, e não a Yoga do Riso. Aí, William, quando você criou aquele Risoterapia Brasil, eu enxerguei você fazendo um talk show com as pessoas. Né? Eu já até comentei isso com você. Não ser no mesmo formato que o Saber do Riso, né? Que aqui a gente vem, discute, fala. A gente aqui não fala também só de yoga do riso. A gente fala de outras coisas também. E você fazer uma entrevista, né? A cada 15 dias ou uma vez Mas no esse é o mês objetivo com mesmo. alguém, porque você tem, assim, você tem você parece um entrevistador às vezes, né? Que você fala, você discute o assunto, ao mesmo tempo você questiona, então assim, ficaria ótimo se você fizesse isso. Rafa, Obrigado, Rafa. não é Obrigado só pelo yoga do apoio. riso? Na Tanto não verdade, a é yoga intenção é do essa riso? mesmo. Oi? Tanto no yoga do riso que tratamos de sorriso, que está a Elise aqui, que é super de sorria para você, né? Cara, é outra coisa também que eu não separo, entendeu? O que acontece? No meu ponto de vista, o sorriso está sempre presente, cara, quando você fala de riso. Não tem como você rir sem sorrir, entendeu? Você pode fazer o contrário, você pode sorrir sem rir. Agora, rir sem sorrir é impossível para mim, no meu ponto de vista, tá?
Agora, por uma questão de que a gente precisa estar mais próximo da pessoa comum, o sorriso ele é muito sutil. O sorriso não é para qualquer um perceber os benefícios e perceber o impacto do sorriso na sua vida. Então, por isso que eu mantenho risoterapia, porque eu cheguei a pensar o seguinte, talvez fosse melhor chamar de sorrisoterapia para diferenciar da terapia do riso. Mas aí você tira um impacto da questão do riso, entendeu? Então, eu não diferencio muito isso, não. Mas, voltando ao que a Rafa falou, a minha intenção realmente é fazer um talk show. Agora, Adélia, você chegou e falou assim, talvez fosse o caso de fazer um grupo. Cara, o que eu mais tenho feito o tempo inteiro é querer fazer um grupo, é não perder essa conexão de grupo. É quase como se eu tivesse medo de fazer sozinho. Eu agora vou ter que ser empurrado a fazer sozinho. Vou fazer minhas coisas. Se você visse aqui, eu acho que eu vou compartilhar a tela só para vocês girem um pouco da minha cara. Só um minutinho. Enquanto tu fala isso, eu talvez pedir para as pessoas nessa risoterapia que tu montou, para que todo mundo, colocar um aviso em todos os outros grupos, que vão colocando suas experiências, que talvez vai te dar matéria para fazer entrevistas com cada um, sabe? Nessa risoterapia, que vai incluir yoga do riso, vai incluir todos os trabalhos que estejam fazendo, não sei. Ai, vou parar, fecha a boca. Deixa o Rony falar, que o Rony está quietinho, agora ele resolveu falar. Fala, Rony. Assim, ó, para mim, o saber do riso, eu acho que está perfeito o nome, porque tu está estudando, é um estudo do riso, não é um estudo da risoterapia ou da yoga do riso, é estudo do riso. Então, qualquer coisa relativa a riso, a gente pode estudar. Em parte, eu concordo contigo também. Por exemplo, eu ainda estou no grupo, só no grupo do saber, do labir e da formação. O resto eu saí fora. Eu não participo. E assim, a maioria não tá usando a yoga do riso 100% como aprendeu. A maioria não está. Isso é uma outra questão mesmo. Exatamente. Então, isso aí, por isso, de repente, está na tua visão que está, vamos dizer assim, não está no alto, né? Está baixando, está ficando mais baixo. Porque ninguém está usando 100% como aprendeu numa aula, fazendo. Tu está usando certas partes que para ti é bom, né? Para tu aplicar na tua vida, aplicar nos teus atendimentos, nas tuas ideias. Então, vamos dizer assim, a tua ideia é outra. Se tu pegar e fazer assim, não, para isso aqui me serve. Isso aqui não é legal para mim. Tu não vai fazer. Entendeu? Tu muda, tu vai adaptar a tua realidade. Entendeu? E isso aí eu vejo, a maioria não está. Cara, na verdade, o que acontece, Rony? Nem todo mundo vai conseguir, porque, cara, muita gente, uma coisa que eu já percebi, tanto no curso de risoterapia quanto no yoga do riso, por incrível que pareça, a maioria das pessoas entram não é para ser líder, elas entram para encontrar... É que nem psicologia, o que tem mais dentro da psicologia é maluco. Por quê? Porque ele está querendo dar uma solução para o problema dele. Entendeu? Exatamente. A yoga do riso é a mesma coisa, e a risoterapia é a mesma coisa. A gente fez lá, eu percebi isso, a maioria das pessoas estão no curso de risoterapia não é para serem risoterapeutas, é para usar aquilo para si mesmo. Entendeu? Então,
a evasão pode ser muito grande, porque é uma confusão que a gente faz. Você, na busca de autonomia, você, em vez de buscar um profissional, um psicólogo, um risoterapeuta, você entra para um curso. E aí você não faz nenhuma coisa nem outra, você nem resolve seu problema através da risoterapia ou da psicologia e nem se torna um profissional daquela atividade. Entendeu? Então, a evasão da prática do yoga do riso é uma coisa complexa. Uma outra coisa que eu acho, agora voltando ao que a Adélia falou, o movimento do Sandro não é que esteja certo nem errado. É um movimento possível, tá? Por quê? Porque eu lembro, cara, eu presto muita atenção no que o Sandro está falando. O Sandro teve um movimento que ele ia para Portugal e aí desistiu de ir para Portugal porque a Gabi ia fazer faculdade e, de repente, ele resolveu ir para Portugal e eu não entendi por quê, mas ele falou, ele é muito aberto em algumas coisas. A Gabi passou por uns problemas, que eu não vou ficar repetindo aqui, que para eles foi mais interessante para a saúde emocional dela ir para Portugal. Então, ele está lá por um motivo de saúde, não é por um motivo... Já havia uma... Cara, porque, pelo que eu sei, os pais deles são portugueses e moram lá. Então, quer dizer, já havia todo um atrativo para ele lá, fora o que acontece no país aqui. Entendeu? Todo mundo está nessa corrente migratória, ele apenas juntou uma coisa com a outra e foi. E dentro disso, é lógico que não envolve só questões pessoais. Olha o Marcelão aí. Foi bom o Marcelo ter aparecido. Não envolve só questões pessoais, envolve também questões financeiras dele, porque ele vive disso. Então, ele está dando o melhor dele para que esse movimento fique aqui. Mas a questão aí é que está a questão. Ele formou 2 turmas, vou colocar 60 pessoas. Eu quero que você me cite uma, porque a maioria são colegas nossos, eu quero que você me cite uma que chegue perto da liderança do Sandro. E aí que é um problema você manter eu sei que você vai pegar e colocar, está tudo certo. Teve um pico, uma explosão, agora a tendência é um movimento mais interno, mais íntimo de cada um, e isso vai frutificar até que surja uma nova liderança. Mas eu estou falando que, nesse momento, essa coisa coletiva está sentindo um impacto. Pelo menos eu vejo. Marcelo Pinto, cara, é uma pessoa que eu acho fundamental, importância, pela questão histórica dele. Ele vê esses ciclos há mais tempo do que eu ou do que a Annelise também, como é que se diz, já está há bastante tempo no movimento, mas ela tem outras prioridades. O Marcelo Pinto não. O Marcelo Pinto vive intensamente isso há muito tempo. E aí ele pode, de repente, falar, se você quiser entrar agora, Marcelão, a gente já chegou, vou trazer um resumo para você. Eu coloquei a questão, quais os motivos que me levavam, falei da onda do online, como é que isso explodiu, falei um pouquinho da minha percepção sobre o passado do yoga do riso, que, na minha opinião, teve aquele movimento com as doutoras, e depois aquilo meio que deu uma minguada, e, cara, com o online e o Sandro Lobo, a coisa deu uma pipocada novamente para cima, mas agora, por questões da saída da pandemia e da saída do Sandro, eu estou sentindo, pelo menos, o movimento online dar uma caída. Tá? Essa é a minha percepção. A Adélia colocou o seguinte, que não existe nada que fique o tempo inteiro no auge. Depois começa a ter um movimento interno. E eu estou falando que tudo bem, que eu sei disso, mas que, por uma característica minha, eu estou sempre buscando o que está além. Eu nunca consigo ficar presente ali, de repente eu vou ter que ficar presente, porque vai ser até uma questão de preservação. Se eu
quiser permanecer no coletivo muito intensamente, eu vou me frustrar e aí corre o risco de eu pegar e sair do yoga do riso. Entendeu? Dizendo, bom, mas isso eu não vou fazer porque eu já tenho experiência, eu já deixei de fazer. Por exemplo, eu participei do início do surf no Brasil, eu participei do início do videogame no Brasil, eu participei não do início do yoga do Brasil, mas ainda assim era muito menos do que existe hoje. Pô, eu estou desde 2006, eu sou uma geração depois do André. Então, não estou, cara, tão... E, cara, não fixei nada. Por quê? Porque eu me frustrava com os movimentos. Então, eu vou ter que, de repente, modificar um padrão meu para poder permanecer no yoga do riso. Manda bala, Marcelão, tua percepção do que você vê nesses fluxos de crescimento e acomodação do yoga do riso. Primeiro, eu não sabia que você era tão velho assim. Pô, 62, mané. Começou o surf, puxa vida, você então é o tiozão. Bom dia, pessoal, tudo bem? Fala, Rony. Pô, tô com saudade de você, Rony. Tudo bem? Melise, Rafinha, Val, Délia, tudo jóia? Esse movimento, como a Délia resumiu, né? A Délia resumiu tudo. Todos os movimentos são cíclicos, né? Que a gente fala. Eu, no começo também, teve momentos que só se falava de yoga do riso. Eu tinha no Orkut uma comunidade gigante. No Orkut, não sei se vocês lembram do Orkut. Era gigante, cara. Era gigante. Mas o problema é que lá atrás eu não tinha ninguém para me apoiar, não tinha muita gente para me apoiar. Era um advogado falando de yoga do riso, né? Eu acho que o pessoal entrava no grupo mais por curiosidade para saber do que esse cara está falando, o que é isso, do que propriamente conhecer mesmo a yoga do riso. Quando veio a adesão do Sandro, né, que era uma pessoa da yoga, eu falei, pronto, agora o negócio vai começar a andar, né? Porque vai ter alguém para dar apoio em tudo aquilo que já foi dito. E aí veio o André mais fortemente, né, o Maurício Salem, com o movimento que nós fizemos, trazendo a Andamanana para cá, porque o meu intuito nunca foi ganhar dinheiro com yoga do riso, né? Até porque eu tinha a minha profissão paralela. Então, a ideia era divulgar a yoga do riso. Então, eu fiz vários movimentos pagando do meu bolso para trazer a Ana Banana para cá, para certificar as pessoas, porque eu só era líder da yoga do riso. E aí, nessa época, as meninas de Belo Horizonte já estavam numa descendência, né? Já estavam caindo. Só para a gente ter uma ideia como isso é natural, né? Elas também tiveram lá o auge, quando eu as conheci, fui fazer a formação com elas, mas foi caindo. E por que é natural? Porque yoga do riso, para nós entendemos o valor dela, porque a gente já está no movimento. Mas quem vem de fora, cara, não dá credibilidade na yoga do riso. Não dá credibilidade. Que história é essa de ficar rindo sem motivo nenhum? Isso é riso fake. Quantas vezes eu não ouvi isso? Marcelo, isso aí é fake, isso faz mal para a saúde. Você está enganando o seu organismo. Entendeu? Eu já ouvi tanta coisa, mas existem várias teorias, né? Várias teorias. Por que eu acredito na yoga do riso? Porque faz bem para mim, ponto. Faz bem para mim. Faz bem para mim. Então, eu acredito e divulgo. É o que eu sempre falo nas minhas palestras. Pessoal, não acredita naquilo que eu falo. Experimente o que eu estou propondo e tira a sua conclusão, né? Então, é daí que a gente vai conseguir o engajamento das pessoas. Hoje, nós temos um volume maior de pessoas que estão vinculadas à yoga do riso. Mas o nosso problema é que essas pessoas estão vinculadas a um só, que é o Sandro, né? O Sandro tem vários grupos, mas está com ele isso daí. Então, o fato dele sair, apesar que eu acho que ele também indo para Portugal, como o movimento com ele está no online, de qualquer lugar do mundo ele consegue tocar o movimento. É que atualmente ele tem outras prioridades, né? Ele tem outras prioridades. Mas certamente, esse movimento volta. Com a formação de novos professores,
a gente tem uma pulverização, né? Vai ter mais gente formando líderes do riso. O que a gente tem que tomar cuidado é como acontecerão essas formações, né? Porque a gente tem que tirar um pouco da cabeça que yoga do riso é só brincadeira, né? É brincadeira, é uma forma de brincar, mas não é só isso, né? Ela tem uma profundidade. Por isso que o saber do riso é importante, porque traz essa profundidade, mostrar que yoga do riso não é só brincadeira, não é só ficar rindo, fazendo exercícios, tem muita coisa por trás. Eu nem digo só da yoga do riso, por trás do riso, né? E a Annelise é especialista nisso, ela já vem há muito tempo, né, estudando não só o riso, mas principalmente o sorriso. Então, nós estamos num momento que é natural, e eu acho que não está caindo o movimento, é que tem pessoas que entraram, fizeram todos os cursos, mas viram que não se aplica muito no dia a dia delas e acabam, até por questões de contextualização, acabam deixando para trás, né? Tem outras pessoas que vão se engajando. Esse é o movimento, né? Vão se engajando e, aos pouquinhos, o movimento cresce. Nós ainda vamos sofrer, certamente, muita contestação de pessoal da educação física, porque, yoga do riso não é conhecida no Brasil ainda. Não, a gente acha que a yoga do riso não é conhecida no Brasil. Se você passar aí na rua e perguntar para 10 pessoas quem conhece yoga do riso, certamente as 10 vão falar que não conhece, né? Vão falar que nunca ouviram falar. Então, a hora que yoga do riso começar a tomar volume, né? E isso, pessoal, vai acontecer certamente quando a Abra Riso começar, né? Se a gente tocar a Abra Riso de uma forma bacana, todo mundo engajado, né? Todo mundo ajudando a divulgar, ela vai ganhar mídia. E a hora que ganhar mídia, eu sei como que é isso, né? Eu sei como que é isso. Vai para o mundo. Aí vai vir pessoa, conselho da educação física, conselho da psicologia, conselho da medicina, o pessoal vai vir batendo na gente, não tenho dúvida disso. Por isso que é legal, nós temos um grupo coeso, é o que eu sempre defendo. A gente tem que aproveitar agora que nós estamos pequenos, apesar de ter aí 500 líderes, dos quais, vocês mesmos falaram, tem 50 que participam ativamente, né? Os outros não. Então, a gente tem que estar nesse momento juntos, coesos, para quando vierem essas pancadas, se vier psicologia nos questionar, nós vamos pedir o apoio da Annelise, né? Se vier alguém da área acadêmica, vamos pedir apoio para a Rafaela. Se tiver um pessoal lá do Sul, vamos pedir apoio para o Rony. Rio de Janeiro, o William vai ajudar. Se é da enfermaria, enfermagem, tem a Val, que vai defender, né? Da parte pessoal das energias holísticas, tem a Adélia. Então, assim, nós vamos ter que estar fechados, porque é o seguinte, o Sandro, ele tem esse movimento, ele tem essa liderança, né? Mas o foco dele é outro, né? O foco dele é outro, né? E assim, a gente tem que usar muito a razão, né? Não só a emoção. Nós vimos o evento que teve da Netflix, que foi uma coisa natural, e fizeram um barulhão, né? Fizeram um barulhão, e foi uma coisa natural, né? Eu já passei por isso várias vezes, de desvirtuar aquilo que eu sempre falei, ou de mostrar uma coisa diferente, né? Então, assim, a gente tem que estar muito bem unido, e é isso que hoje que é o propósito do encontro, desse encontro do William, né? Para como a gente manter esse engajamento, é nós estarmos fechados, né? E assim, nós estamos fazendo história. Pessoal, nós somos pioneiros da yoga do riso. Todos nós. Não é o Marcelo que é o primeiro, não. Todos nós. Onde a Annelise mora, eu duvido que tenha mais alguém, Annelise, do que você que conheça yoga do riso. Não é? A Rafinha também, onde ela trabalha, ela é pioneira lá. A Adélia tem 3. Né? O Rony. Moramos na mesma cidade. Na mesma cidade. Onde nós estamos, nós somos pioneiros. A gente tem 1, 2 ou 3 colegas. E o que acontece? Nós temos que pegar esses colegas e nos unir. E não começar cada um fazer coisa separada, porque já começa... É o que eu estou fazendo com o Sandro. Sandro, a gente tem que ficar junto. Nós temos que ficar junto. Senão vai acontecer que nem está na política hoje, né? Eles e os outros, nós e eles.
Não, para com isso, né? Yoga é união, então vamos nos unir. Deixa a Nelise falar um pouquinho. Fala, Nelise. Vocês me dão muita responsabilidade, obrigada. Ria. Primeiro rir, isso aí. Aqui é tão divertido e livre de conversar, porque a gente está estudando, quer saber, né? Está pesquisando. Então, quem lidera esse lugar aqui é o William. E se o William parar, morre essa pesquisa, né? No Brasil, quando eu fui fazer o curso da Yoga do Rio, a embaixadora é a Úrsula Andrés. Hoje ela já não pratica mais, mas ela ficou anos na Praça da Liberdade, lá em Belo Horizonte, praticando de manhã cedo. Ela e a Néria, foi lá que eu conheci, fiz o curso. Então, vai se tornando outros focos mesmo. Mas aí eu quis trazer como uma ciência na época. E eu só encontrei o Marcelo Pinto para me dar referência e algumas publicações que a Úrsula me alcançou, e era bem como a experiência do William. Eu só encontrava faltava a vivência, encontrava algumas reportagens, fez o primeiro curso, até que encontrou o do Sandro e tal, e a coisa começou a bombar, né? Para todo esse conhecimento, ele vai tendo uma adesão, né? Uma prática. E tem que ter uma persistência que nem o Marcelo tem, porque senão ele vem bomba em cima. Se ele não tivesse escrito os livros e continuado, também ia ser uma validação que não funciona. Então, a gente tem que continuar insistindo. E agora há pouco, ainda estou em digerir e assistir todas essas aulas de novo do Gustavo Rodrigues, um mineiro. Ele é um físico que fez um pós-doutorado no exterior para trazer, então, um curso simplificado para nós, como que o ser humano entende a realidade e adquire conhecimento. E aí ele fez todo um percurso da história da humanidade, onde existiu o monismo, o dualismo, a fenomenologia acabou sendo o contexto mais atualizado do conhecimento, que envolve muitas características do ser humano, muitas. O nosso hipocampo, que é a parte do sistema límbico, ele lidera essa forma de traduzir a realidade. Então, é muito complexo, pessoal, como que isso está acontecendo, os benefícios e a importância do yoga do riso, quando veio eu fiz pelo curso do Dr. Madan Katara, representante aqui no Brasil, o quanto que é importante ir para dois vieses, de mim, vocês podem rir, e com o outro, senão fica dentro de um saco de gato mesmo, né? E aí machuca as pessoas, e isso tem que ter muito cuidado. E eu fui no meu conselho de psicologia, isso era 2004, por aí que eu fiz o curso, 2006, para poder não perder a minha credibilidade, o meu credenciamento, meu título, né, de psicóloga. E lá dentro do conselho me disseram, não, tudo bem, pode fazer essa prática, mas você não pode dizer como psicóloga, porque não é uma ferramenta validada no Brasil reconhecida. Só isso. Eu não vou perder o meu título se eu fizesse separado. Então, por muitos anos, eu fiz separado. Eu tinha um site só para a história do sorriso, que eu estava pesquisando, uma parte só para a clínica, para a psicologia, até que em 2018, uma profissional de profissões, de trazer o profissional empreendedor, ela disse, mas é tão rico esse seu trabalho que isso não junta. Você quer saber de uma coisa? Eu vou juntar. Se o conselho me tirar o título, não tem importância, eu vou continuar nessa que é mais forte do que eu, essa parte do sorriso. E quando eu junto esse site, junto o que é uma pesquisa sem fundamentação científica, abre um campo de pessoas, de conhecimento. Cheguei até vocês, e o convite foi para juntar as pessoas mesmo. É uma coisa incrível o mundo online, né? Mas existe muito mais além disso. Então, os fenômenos que nos governam para traduzir a realidade é grandioso, ainda é muita coisa. E depois lá no grupo eu vou botar um dos livros interessantes desse curso que eu fiz. E o rir e o sorrir,
ele faz uma integração cerebral de todo o movimento daquele dia, daquele momento que a gente está fazendo. Então, ele faz um relaxamento, ele produz essas endorfinas, todos nós sabemos, isso é importante. Mas quem quer ficar relaxado? Se está vivendo uma experiência traumatizante, que daí vai para a minha área da psicologia. Se a pessoa tem um evento traumatizante calcado em si, é muito perigoso sair dessas defesas que a realidade está colocando à tua disposição para sanar, né? Te curar disso e ter um viés mais tranquilo e não levar a vida tão a sério, tudo é um problema. E aí que a gente entra com essa sabedoria dos exercícios, das práticas diárias, sem ter porquê. E a liderança é muito importante, né? A gente terminando aqui a liderança do William aqui, nesse grupo, a liderança do Marcelo como um representante nacional, pelo menos, e a liderança do Sandro, são diversas lideranças. O ser humano precisa de um líder, as sociedades humanas precisam de líderes. Então, nós estamos, acho que, percebendo isso, a falta de uma liderança dispersa o movimento, parece que dispersa, né? Vamos pensar mais, vamos conversar mais sobre isso. Aqui traz essa reflexão hoje e está muito interessante. Parabéns, William, tu é um grande líder para nós também. E obrigada, Marcelo, por dizer que eu sou alguma coisa de especialista. Muito obrigada. Ô, Marcelo, deixa eu só falar uma coisa que é particular, mas que eu preciso falar, vou aproveitar a tua presença, que eu não tenho condição, apesar de saber da importância de participar do Labiro hoje, especificamente, eu não vou poder participar porque daqui a pouco a minha esposa vai entrar e eu vou ter que tomar conta da minha filha e tem festa da escola. Então, eu não tenho com quem deixar ela para poder participar do Labiro. E o que acontece? Eu só também gostaria de me defender e dizer o seguinte, quando eu coloquei o título da palestra de hoje, como manter, e não dizer que está caindo ou que está... A ideia é manter o fluxo, embora isso possa não ser viável, mas a ideia é você sempre manter. E aí entra a Abra-Riso, porque o Marcelo falou uma coisa que acabou me chamando a atenção para uma coisa. A ideia do Marcelo Pinto, mas hoje em dia eu vejo isso como fundamental. A Abra-Riso é importante, e aí talvez eu esteja interferindo uma coisa que não foi combinada, mas eu acho fundamental hoje em dia. A gente incluir na Abra-Riso o movimento da palhaçaria, porque os palhaços eles são muito mais preparados, de um modo geral, do que o pessoal do Yoga do Riso. Tá? É um movimento mais antigo e seria natural que tivesse esse melhor preparo, tá? E na verdade, se você parar para observar, você vai perceber que são luvas que se combinam. Uma tem uma função e a outra, mas não faz sentido ter um separado do outro. Então, eu acho que a Abra-Riso deveria incluir pelo menos a parte que eles chamam de palhaçaria terapêutica, a parte que é interessada na saúde da pessoa. Porque a parte artística talvez fuja um pouco, embora a arte também faça parte da saúde. Entendeu? Então, eu estou aproveitando a presença do Marcelo Pinto, que está liderando essa coisa da Abra-Riso, para ver essa possibilidade, porque eu, cara, não vejo sentido de separar risoterapia do Yoga do Riso e nem separar a palhaçaria terapêutica do Yoga do Riso e da risoterapia. São coisas que, dentro do movimento da Abra-Riso, a gente vai passar pelo mesmo problema e talvez a palhaçaria terapêutica já tenha passado por muita coisa que a gente vai precisar de dicas com relação à aproximação do ambiente médico, dos conselhos e tudo mais. Tá? Então,
deixo aberto novamente para quem quiser falar. A ideia é a gente fechar em torno de alguma coisa e não perder esse movimento que a gente fez. A Adélia está querendo falar. Vai lá, Adélia. Oi, não vai ser sobre esse assunto, só para dizer para vocês, quando o yoga do riso entra, né, e a risoterapia, Torres, que é uma cidadezinha deste tamanhozinho aqui no sul, hoje falou 2, temos 4 líderes de yoga do riso formadas, né, a Annelise, eu, a Roseli Magnus e uma moça de sobrenome Leite, que não me lembro o nome dela, até ela está casada com um rapaz que fez um curso comigo. Então, em uma cidadezinha de 35.000, não chega a 40.000 habitantes, somos 4. E algumas estamos em contato, né? Outras a gente escuta. Então, o movimento não morre, né? Vai só crescer. Vamos lá. Cara, eu acho interessante porque, cara, eu acho o movimento do yoga do riso mais forte na Bahia e na região sul. Na Bahia, principalmente, mas no Nordeste, talvez influência do Sandro, mas o fato é que existem esses 2 polos. E São Paulo aí fica por conta do Marcelão. O Marcelão é que lidera essa coisa aí em São Paulo. E sem falar em Santa Catarina, que tem um monte, né? Então, está crescendo. Está crescendo, está crescendo. E eu procuro dizer sempre o seguinte, eu não sou um líder, eu não procuro ser um líder. Sempre o meu objetivo foi ser porta-voz, né? Eu sou porta-voz, porque desde o início eu nunca pratiquei yoga. Então, eu tenho aquela síndrome do impostor, né? Achar que, como é que eu posso ser um líder da yoga do riso se eu nunca fiz yoga, né? Então, eu sempre me posicionei como um defensor, que eu falo, né? Eu sou, até por ser advogado, eu sou defensor do riso. E eu sempre defendi o riso. Eu já entrei em várias geladas, em várias frias, por defender o riso. E por quê? A Annelise vai concordar comigo. O riso é tão louco que ninguém consegue explicar. Né? Por que pouca gente tem interesse em estudar o riso? Porque dificilmente chega a ser uma conclusão. Né? Dificilmente consegue, porque o riso é tão maluco, ele tem uma esfera fisiológica, psíquica, mental, social, que você vai fazer uma pesquisa, chega no final, você não sabe, tem tantos caminhos para seguir que a pessoa se perde, né? Se perde. Eu acompanho alguns pesquisadores e a conclusão deles é sempre essa. Agora, conclusão final, a mulher rir mais que o homem, né? Isso não precisa de pesquisa para saber disso, né? Não precisa fazer pesquisa. Criança ri mais que o adulto. Precisa de pesquisa. A piada do chefe é mais engraçada. Precisa de pesquisa para isso, né? Então, o riso é tão louco que chega a esse ponto, né? De ninguém chegar a conclusão nenhuma, né? Por isso que é importante nós estarmos juntos, praticando, né? E defendendo o riso, né? Defendendo o riso. Porque liderança sempre vai chegar, né? Uma vez eu falei para o Sandro, falei, Sandro, hoje você é o líder, mas não se chateie se daqui 3 meses surgir outro, né? Porque é assim que funciona, né? É assim que funciona. Então, a gente tem que... Por isso que eu digo, é melhor você se posicionar como um defensor, um propagador, um porta-voz, do que querer ter o título de o maior líder, porque você vai se frustrar, porque você não vai ser o maior líder nunca, né? Sempre vai ter alguém. E essa questão de liderança é maluca, porque, por exemplo, daqui a pouco o William pode despontar, o Rony pode despontar. De repente, o Rony tem uma ideia legal que eleva o riso, o yoga do riso, no outro patamar. Pronto, ele já vai ser a referência, né? Então, porque líder todos somos, né? Todos aqui nós somos líderes da yoga do riso, todos têm a formação de líderes, né? Mas são as referências. Quem é a referência hoje? Hoje o Sandro tem uma referência porque ele está presente nas mídias sociais, né? Então, ele tem essa referência. Eu, uma época, fui referência porque eu estava no Orkut. No Orkut, eu era referência. O Orkut acabou, eu deixei de ser a referência. O André de Rose
teve uma época que era referência. O Jô Soares chamou ele para lá, né? Uma época, o Fantástico me convidou para fazer uma matéria no Fantástico. Então, vocês percebem os momentos, as coisas circulam, elas vão alto e baixo. O importante é persistir. Então, voltando para o tema que o William está propondo, né, como nós mantermos, né, a yoga do riso, esse movimento sempre crescendo, é persistência. É persistência. A gente vai ouvir muita coisa que vai nos chatear. Falar assim, deixa, eu não vou mais entrar nessa. Né? Mas não podemos. Né? Não podemos. Se a gente pratica e isso faz bem para nós, a gente tem que compartilhar com os outros. Rir sozinho é bom, mas rir com os outros é melhor, não é isso que a gente defende? Né? Tem que rir com os outros. Então, todos nós somos líderes, todos nós, e somos referência em algum ponto. Né? A Annelise é referência no sorriso, a Adélia é referência na energia. Né? Então, a Val é referência na parte da enfermaria. Então, é isso que a gente tem que buscar, ser referência, né? Ser referência e porta-voz. O que é isso? É se expor. Né? É se expor. Sem vergonha. Né? Quando o Pedro levanta no meio do avião, pessoal, vamos fazer uma yoga do riso? É isso aí, é se expor. Só temos que tomar cuidado para não banalizar a yoga do riso. Né? Porque uma coisa é se expor, outra coisa é acabar banalizando. Então, é se expor, mas com respeito, né? Com respeito à yoga do riso, que é o que ela merece. Então, esse movimento que nós estamos fazendo, da Abra Riso, de juntar a galera, é para isso. Né? Abra Riso é uma liderança, a Abra Riso como um todo, independente de quem esteja na direção ou conselho, que nós estamos precisando de apoio, gente, precisamos de vocês lá, né? Tá faltando 2 vagas ainda para nós fecharmos no conselho, e a gente está procurando mulheres, a gente não quer mais saber de homem, porque já tem 4, já está virando o clube do bolinha, a gente não quer isso, né? A gente não quer isso. Nós queremos mulheres para fazer parte do grupo. E assim, não precisa ter conhecimento, né? Porque a gente vai aprender juntos, nós vamos aprender juntos. Todos nós somos de boa índole, não tenho dúvida disso, porque quem trabalha com riso é porque é de boa índole, né? Isso é uma coisa que eu tenho para mim. Já diziam os estudiosos, se a pessoa não ri, não confie nela. Né? Se essa pessoa não ri, não confie. Porque o riso, ele expõe, né? Ele nos expõe. Quando a gente ri, a gente está se expondo. E só se expõe quem tem autoconfiança, né? Quem tem autoconfiança e que está aberto ao próximo. Né? Quem não está aberto ao próximo, não ri, se fecha. Então, se nós estamos nesse movimento, eu confio, é o que eu sempre digo. Né? Eu posso discutir com qualquer um de nós, mas eu sempre vou respeitar, porque uma pessoa que defende o que eu defendo merece o meu respeito, né? Acredita no mesmo que eu acredito. Então, acima de tudo, é isso. Né? Nós estamos juntos numa jornada, porque nós acreditamos que isso faz bem não só para nós, mas para os outros. Então, para mantermos esse movimento sempre crescendo, é persistir, é não desistir. Né? O dia que fraquejar, liga para o Rony, Rony, eu estou ficando, eu acho que eu vou sair. O Rony vai vir com uma palavra amiga, a Adélia, a Val, a Rafa, a Annelise, o William, a gente tem que se ajudar, né? Porque, queira ou não, a gente tá junto nessa. Né? Tem gente que sai, mas tem outros que entram. Né? Tem outros que entram. Mas um núcleo sempre continua. E esse núcleo é rotativo também. Né? Esse núcleo é rotativo. Né? E é muito importante. E agora nós estamos trazendo a terapia do riso, né? Que é uma coisa muito mais delicada, muito mais delicada. Então, nós temos que tomar cuidado. Eu pesquiso há muito tempo risoterapia, há muito tempo. E agora nós estamos montando em primeira mão para vocês, pessoal. Em primeira mão, vocês vão saber primeiro que o pessoal do Labir. Nós estamos montando um programa de especialização, né, para a terapia do riso. Nós vamos ter uma especialização. Por quê? A gente está falando de terapia é a área da saúde. A Annelise sabe muito bem disso. Né? A área da saúde, se você não falar com propriedade, porque terapia do riso não é brincadeira. Né? Não é brincadeira. Tem muita gente que se apresenta como
terapia do riso, mas quando você vai ver, não é terapia do riso, né? Que eles usam esse termo que é muito gostoso, muito bacana, né? Para promover o trabalho deles. Então, tem cara que tem terapia do riso, você vai entrar lá, é show de stand-up. Terapia do riso, grupo terapia do riso, você vai entrar lá, é um grupo de palhacinhos que atende no hospital, que tem o nome de terapia do riso. Você vai, terapia do riso, você vai ver, é um cara que faz comédia, né? Terapia do... Então, assim, quando a gente fala de terapia, esquece o riso. Quando a gente fala de terapia, tem que ser muito fundamentado, senão nós vamos tomar bordoada e vamos perder o crédito, né? Então, assim, estou trazendo pessoas da psicologia, educação física, da medicina, para junto, para apoiar esse movimento, porque antes de falar do riso, nós temos que fortalecer terapia, né? Terapia. Então, é terapia do riso. O riso é secundário aí. Primeiro vem a terapia. Me tira uma dúvida, Marcelo. Essa especialização que você falou, que a gente está montando, coisa e tal, é a que está relacionada com o Marcelo Ludian ou é outra coisa? Não, é outra, é outra. É com uma faculdade que apoiou. Nós conseguimos uma médica que apoiou a ideia, né? Ela é vinculada ao MS. Então, assim, tem uma projeção bacana, nacional e internacional. Tem uma faculdade, que eu não quero dar nomes ainda, porque ainda não autorizaram nós divulgarmos, né? Mas tem uma faculdade que já apoiou também. Isso é coisa com o André e com o Maurício? Não. É trabalho que você já vem cultivando há um tempo? É um movimento que eu já vinha há muito tempo, né? Desde 2016 que eu venho. Então, estou muito interessado em conhecer, porque esse é o viés. Porque que acontece? Tem um outro movimento, cara, é aquilo que o Marcelo falou. E ainda assim, eu acho que a Abrariso tem que abraçar todos os movimentos. Por exemplo, o do Marcelo, mas tem o do Marcelo Ludian, que é uma coisa que é um movimento que vem lá de fora, cara. Olha que coisa curiosa. É um movimento meio espanhol ibérico, que a Adélia conhece mais do que eu a respeito, que vem através da Gabriela Moran. Mas que é mais um movimento, e não tem que ser o único do Brasil, nem coisa nenhuma. Então, eu acho que a riso... Só que tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, o próprio Marcelo, que é um cara experiente, uma hora falou terapia do riso e outra hora falou risoterapia. Como é que a gente vai definir isso? É a mesma coisa ou uma coisa é uma coisa e outra coisa? Eu costumo separar. A terapia do riso, para mim, é aquele movimento hospitalar. Risoterapia... Risoterapia eu costumo ver como... Eu procuro ver como um conjunto de todas as coisas, entendeu? Mas hoje... Na doutrina é a mesma coisa. Uns falam uma vez risoterapia, outros falam terapia do riso. É como musicoterapia, terapia da música, né? A definição é a mesma. Tem um movimento já, a Adélia até postou no grupo, né, dos risoterapeutas. Esse movimento eu acompanho eles, olha, acho que desde 2015, eles começaram acho que 2012, desde 2015 que eu acompanho. Eu até quis, uma época, eu ia entrar para o grupo, mas eles cobram os valores europeus, né? Eles cobram em euros. Na época, eles cobravam em euros. Eu falei assim, não, eu não vou entrar nessa, é muito investimento só para ter o nome lá. E também é um grupo que é focado na palhaçaria, né? Muitos deles são da palhaçaria, né? E olha que interessante, pessoal, tem movimentos que vinculam a palhaçaria à arte-terapia, não à risoterapia, à arte-terapia, porque o palhaço, antes de tudo, é um artista, né? Tanto que para você entrar para os doutores da alegria, você tem que ser artista. Você não adianta ser você, eu quero participar. Não, vem aqui. Tem que fazer uma seleção, porque é um movimento que surgiu, é um grupo que surgiu do movimento dos Estados Unidos, que é voltado para a arte, que são os clowns dos Estados Unidos. É que a gente confunde muito com o Pat Adams, né? Que não tem nada a ver com o Pat Adams, né? O Pat Adams mesmo já disse que fizeram uma confusão por causa do filme, vinculando ele aos palhacinhos dos hospitais.
Mas o Pat Adams não defende o riso. O Pat Adams defende o Amor. amor. O amor. Esse é o nome do livro dele. O amor é contagioso. Só que ele foi categorizado como um palhacinho no filme, né? O Robin Williams colocou lá o narizinho de palhaço, pum, estourou o negócio. E aí vincularam ele a essa questão. Apesar de ele ser um palhaço também, né? O Pat Adams é um palhaço. Mas a vinculação dele é o amor, não tem nada a ver ao riso. Tanto é que ele é bem mal-humorado. Se você... ele é bem mal-humorado. Gente, a fala é do um Marcelo, ativista, né? Eu vou ter que fechar, porque daqui a pouco a minha esposa vai entrar e hoje, particularmente, é mais Legal. complicado. Mas eu queria agradecer mais uma vez essa participação do Marcelo. Foi fundamental por 2 motivos. Tá? Um, porque ele me ajudou a fazer uma conexão no que pode manter esse impulso, que era a proposta. Esse impulso está, como é que se diz? Pode se manter através da essência do riso. E por que a fala do Marcelo foi importante? Porque a essência do riso, em todos os estudos, está na unidade, na socialização, no agrupamento. Então, o impulso do yoga do riso se mantém quanto mais coletivamente nós atuarmos, quanto mais unido a gente estiver. Toda vez que o seu riso ou a sua prática do riso servir para separar, para especificar, você está indo um pouco na contramão do riso. A proposta do riso, o riso essencial é a unidade. O riso, no sentido mais profundo, além do mais, quando você associa ao nome yoga do riso, aí você não tem mais o que discutir. Yoga é união. A tradução básica, muito superficialmente falando, é união. Então, se você quer manter esse impulso, a gente tem que buscar o coletivo, a unidade, o convergimento, sei lá, a conversão de ideias. Entendeu? Então, eu só posso fazer uma coisa agora, porque está na hora. O que é? É rir. Vocês no labirinto.